No vídeo anterior, nós começamos o estudo do livro Faz Parte do Meu Show, a trajetória de um artista em busca de si mesmo, e estudamos a introdução. E nessa introdução, nós tivemos a possibilidade de entender como se dá um processo muito importante no plano espiritual. E que processo é esse? É o processo no qual, depois de um certo período já lá na dimensão espiritual, o espírito cai em si, começa a fazer uma reflexão séria, madura, distante de mentiras e farsas, a respeito de como foi a sua última experiência no plano físico, a respeito dos acertos e dos erros, dos caminhos bem escolhidos e dos caminhos pessimamente escolhidos. É uma reflexão que está na introdução do livro, mas que todos nós faremos essa reflexão, cedo ou tarde, no plano espiritual. E vai ficar um saldo. Esse saldo nos deixará com a boca amarga ou com o coração aliviado? É uma pergunta que fica para cada um no futuro responder. Então, nesse vídeo, vamos dar sequência ao estudo, avançando para o capítulo 1, título Exagerado. Ainda sentia a fraqueza causada pelo HIV. Repercutiam em meu espírito as dores morais decorrentes das enfermidades. Mas algo mudara. Será que eu havia morrido? Intimamente eu ouvia uma multidão aplaudindo. Em outra vez, eu a ouvia chorando. E um sentimento indefinível desabrochava em meu peito, uma ânsia louca de explodir, uma vontade de gritar para aquela multidão. Abre aspas. Estou aqui, vivo, fecha aspas. Mas aqui onde? No hospital? Em Ipanema? No palco? Eu não saberia dizer. Senti uma tremenda vontade de chorar. Parecia que todas as emoções, angústias e dores duramente reprimidas estavam rompendo as últimas barreiras e resistências, derramando-se em lágrimas que desciam dos meus olhos. Diluía-me toda nas torrentes de lágrimas que fluíam de dentro de mim, mas parecia que esse pranto, que essas lágrimas não desciam apenas de meus olhos. Era como se viessem de mais profundo, do coração, das minhas entranhas, eu diria. Mas ainda eu podia ouvir a multidão, e quanto mais ouvia aquelas vozes repercutirem em minha alma, mais eu tinha certeza de que meus pés não pisariam mais os palcos do mundo. Uma certeza apossou-se do meu ser. Eu havia morrido. Contudo, eu vivia. Embora não pudesse explicar para mim mesmo, eu vivia, apesar do delírio da multidão, do choro dos familiares e da saudade incrível de minha mãe, que irrompia do meu peito. E a única coisa que eu sabia fazer naquele momento era chorar. Chorei como uma criança desconsolada. Chorei talvez com revolta, mas meu choro também era um desabafo. Sentia que estava deitado, porém, era uma situação tão diferente de tudo que eu presenciara e vivera até ali. Tudo parecia um delírio. Lembrei-me das sensações que experimentava todas as vezes em que me drogava. As viagens e os sonhos proporcionados pelo uso da maconha,
da cocaína, enfim, pelas badalações e loucuras, pelas curtições, pelas revoltas lúcidas planejadas sem limites. À medida que me recordava dessas coisas, a angústia aumentava. Uma tristeza amarga sobressaía em meio ao tumulto das emoções. Se havia um inferno, eu vivenciava algo semelhante dentro de mim naquele momento. Enquanto vivia esses sentimentos fortes e as emoções violentas que arrebentavam no meu peito, não tive consciência exata do tempo que se passou. Um dia, um mês ou um ano? Diante da dor, o tempo parece dilatar-se e, para quem vive essa loucura interior, os minutos, os dias, os anos parecem elásticos ou se transformam numa eternidade. Será pura impressão? Vagamente eu lembrava do leito onde estava deitado, da clínica improvisada na residência de meus pais, mas era só vagamente. Novamente os gritos, as vaias e o delírio de uma multidão que eu não via, apenas ouvia. Tudo estava gravado dentro de mim. Imagens apareciam e desapareciam à minha volta, e eu, ao mesmo tempo, fazia parte daquele cenário pitoresco, louco, delirante. Com certeza, estava sob o efeito de alguma droga. Era assim que eu pensava. Tantas e tantas vezes eu me droguei, fumei, cheirei. Uma espécie de lembrança das minhas loucuras se esboçava em imagens que pareciam irreais. Uma certeza de que a morte estava me cobrando alguma coisa. Ou, quem sabe, era eu mesmo quem me cobrava. Além de despertar um sentimento de culpa duramente reprimido, trouxe à tona um lado meu mais sensível, que somente pode ser comparado com os momentos mais agudos da doença. A morte amacia corações, dobra a nossa rebeldia. Afinal, rebelar-se mais para quê? Contra que sistema? Contra Deus e a vida? Eu não via Deus. Eu não estava no céu. Isso eu sabia. Mas onde eu estava? No inferno? Eu não distinguia nada, ninguém, nem o diabo, nem os demônios lá das bocas de fumo do rio. Mas havia demônios, sim, dentro de mim. Havia muita coisa em meu interior que merecia ser transformada. Material mental e emocional para ser reciclado. E além disso, boa parte que poderia ser queimada, jogada no lixo. No entanto, permanecia ali dentro de mim como uma praga. Estava tudinho grudado em meu peito. Como disse antes, não sabia quanto tempo durava aquela situação. Eu, em meu inferno particular, criado exclusivamente dentro da minha mente. De vez em quando, forte vento parecia vir de algum lugar ignorado e eu me sentia arrastado para algum lugar. Seria isso a morte? Um eterno vagar em meio ao nada? Ou ao desconhecido de minhas emoções tortuosas? Solidão? Foi num desses arrastões ou vendavais que me senti conduzido a um local que somente aos poucos eu pude identificar. Pelo menos, era essa a maneira como eu percebia as coisas ao meu redor. Eu ouvia alguém cantando. À medida que a música se fazia mais inteligível, eu percebia que mais vozes cantavam e cantavam. Mas não eram letras de rock ou de alguma música que eu conhecia ou cantara algum dia. Não me importava.
Parecia que eu estava sendo conduzido a um local onde havia gente, muita gente. Mais e mais eu ouvia vozes. E agora podia perceber que não havia somente música no ar. Talvez a minha alma de artista interpretasse tudo como sendo música. Afinal, desde criança, eu estava envolvido com a presença de artistas de música e de poesia. E agora, depois da morte, até o vendaval que eu percebia me conduzir para ali se assemelhava a uma orquestra ou talvez ao som de uma guitarra. Aos poucos, pude divisar vultos ao meu redor. Eram como aparições breves em meio à densa neblina, ainda ligeiramente amedrontado. Aquilo representava ao menos a esperança de ver alguém, de um dia voltar a conviver com gente. Já não estava sozinho e isso me confortou. Os vultos, aos poucos, se definiam diante dos meus olhos ou ainda dentro de mim. Jamais me esquecerei daquele momento. Eu chorava como louco. Chorava e dava gargalhadas entremeadas de esperança. Eu precisava entrar em relação com alguém, encontrar alguma pessoa, tocá-la. Logo eu, que viver em meio ao povo, rodeado de amigos e 1000 badalações, não podia ficar sozinho por muito mais tempo. A solidão e o isolamento me enlouqueciam. Precisava chegar mais perto da multidão. No entanto, por mais que me esforçasse, não conseguia. Depois de muitas tentativas frustradas de influenciar naquele processo de aproximação com alguém, vi que não adiantava, era tudo em vão. Essa constatação acentuou certo quê de revolta e fez brotar a raiva dentro de mim. Nesse instante, novo vendaval parecia vir de qualquer lugar e arrebatou-me para longe. Estava novamente sozinho. Agora eu não chorava mais. Eu estava revoltado, com muita raiva, e não procurei conter os palavrões habituais que brotavam da minha boca espontaneamente. Silêncio descomunal se fez à minha volta e também dentro de mim, quando ficou claro que não havia quem rebatesse minha contrariedade. O mundo estava alheio à minha rebeldia, mas era um silêncio eloquente, constrangedor, e eu sabia interpretar a mensagem do silêncio. Nem música, nem barulho de multidão, nem o som dos aplausos que eu ouvira durante algum tempo. Havia gritado e xingado todos os palavrões do meu repertório particular, e nada. Depois de algum tempo, entendi que eu mesmo fora a causa da minha derrota. Minha rebeldia, incontrolável até então, havia tomado conta do palco e executado seu solo. Fiz um tremendo esforço para me acalmar. O que me auxiliou a maneirar meu gênio difícil e suavizar as emoções foram as lembranças de minha mãe. Sua imagem começou a se esboçar e se definir em minha mente. Seu carinho, os cuidados que tivera comigo em todos os momentos da vida, mas, especialmente, quando o HIV começou a obra de destruição de meu antigo corpo. À medida que eu via a imagem dela, os palavrões diminuíam, até que a revolta se transformou em pranto. Era um pranto de saudade, ao qual me entregava inteiramente. Eu estava vencido. Onde me localizava ou na situação em que me encontrava, não surtiam efeitos os acessos de rebeldia. Eles de nada adiantavam. Queria brigar e não havia ninguém para discutir.
Queria quebrar alguma coisa e não havia um só objeto para atirar. Queria reclamar e não havia um só ouvido para me escutar. Não tinha como fugir ou para onde ir. Chorei de novo e chorei muito. Durante aqueles momentos de reconhecimento da minha real situação, que era de total dependência das forças da vida, veio-me à memória a figura de minha avó materna. A casa em que morava, numa pequena cidade do sul fluminense, e tudo o que mais que envolvia a sua pessoa. Agora, eu pensava nas duas mulheres que marcaram minha existência, minha mãe e minha avó. A saudade que sentia era quase insuportável, e mais as lembranças afloravam a memória, embora eu não percebesse concretamente coisa alguma à minha volta. Em determinado instante, pareceu-me que algo diferente acontecia dentro e fora de mim. As imagens mentais de minha mãe e minha avó pareciam ganhar vida própria em meio à paisagem desolada de não sei onde, qualquer que fosse o lugar ou a situação em que me achasse. Vi então que saía do meu peito algo para o qual não tive explicação alguma. Era como duas luzes que se acenderam. Entre aspas, seria minha mãe e minha avó? Fecha aspas. Me perguntava. Sim, duas luzes pálidas, como chamas bruxuleantes, destacavam-se e voavam à minha frente. Logo pensei, isso é coisa de morto, só pode ser. Sei que estou morto, mas isso está além da conta. Instintivamente lembrei como me sentira minutos antes em decorrência da minha rebeldia e dos palavrões que brotaram da minha boca. Temi voltar àquela situação e então dosei as palavras, esforçando-me para que os pensamentos fossem também mais calmos e comportados. Quem diria, logo eu, trocando o exagerado pelo comportado, não se muda tanto assim de um momento para o outro. Eu não podia fazer milagres, no entanto, não me restava alternativa a não ser tentar, e me esforcei para valer. As tais luzes pareciam me atrair para junto delas e senti uma nova força dentro de mim. As imagens daquelas que eu amava não saíam da minha memória. Na verdade, eu amava minha mãe, à minha maneira. Louco, rebelde, incontrolável e irreverente como a minha música. Era o modo como eu sabia amar. Resolvi me movimentar em direção às duas luzes, que agora perambulavam a certa distância. Mas, à medida que tentava me aproximar, tinha a nítida impressão de que elas também se deslocavam à minha frente. Algo, porém, me impulsionava e sabia que não deveria parar nem desistir. Eu precisava continuar perseguindo aquelas luzes. Tive a sensação de que caminhava. Quando me movimentava, novamente ouvi um som. Depois uma música, e quanto mais eu seguia as luzes, mais e mais coisas podiam ser percebidas. Os vultos voltaram a aparecer. Pessoas passavam por mim. Uma paisagem parecia se materializar à minha volta. Pude perceber gente, pessoas e a multidão da qual eu fazia parte. Mesmo assim, as duas luzes se distinguiam e permaneciam a me atrair em sua direção, com força cada vez mais intensa. Eu parecia hipnotizado. Mais lembranças afloraram dentro de mim, mais eu andava em meio à multidão. De repente, eu sabia. Eram todos espíritos. E aquela paisagem que se materializou ao meu redor se fez conhecida.
ainda estava na cidade maravilhosa. Era a minha praia, o Rio de Janeiro. Esse então é o conteúdo do capítulo 1, capítulo chamado Exagerado. E esse conteúdo nos traz a informação de como se deu o despertar de Cazuza no plano espiritual. Como que isso aconteceu, como que isso se desenrolou. Mostrando um espírito perturbado, desequilibrado, desorientado, cheio de dúvidas, sem saber o que estava acontecendo. O que é natural, porque ele não se preparou para esse momento. Quando eu não me preparo, o momento chega e eu não sei como agir. Nunca buscou o ensinamento espiritual, informações que pudessem elevar ele com relação ao plano e à dimensão espiritual. Nunca se atrelou a esse tipo de desejo. Viveu a vida terra a terra. Viveu a vida nos limites, sempre exagerando. Sempre, entre aspas, fazendo o que bem queria fazer. A título de rebeldia, de irreverência, de eu sou assim mesmo. Uma certa vaidade, um certo orgulho, um certo egoísmo. Por que não? Porém, a morte visita todo mundo. E todos vamos despertar no plano espiritual. Como é que vai ser isso? Como é que nós vamos despertar? E aqui tem um relato de como ele despertou. E passou durante um tempo em região umbralina. Lembrando que ele desperta e ele não foi acolhido, não foi resgatado. Ele ficou sozinho. E passou um tempo. Ele perde a noção de tempo. Ele não sabe se ele ficou um dia, se ele ficou um mês, um ano, ele não sabe onde ele estava, ele não sabe o que estava acontecendo. Por quê? No início do capítulo, ele ouve vozes, músicas, gente cantando, ouve choro. Naturalmente, a gente consegue deduzir que ele estava no velório, mas ele não tinha nitidez, lucidez para saber o que estava acontecendo. Ele ouvia. Tinha uma multidão. E ele queria dizer para a multidão, estou vivo, eu estou aqui. Mas esse entendimento era muito confuso dentro dele. Estou vivo, estou morto, estou no palco, estou em Ipanema. Aonde que eu estou? No hospital? E esse desenrolar foi muito complexo para que ele pudesse, aos poucos, mas muito lentamente, compreender a sua nova situação de desencarnado. Será que nós vamos passar por esse mesmo processo? Precisamos passar por esse mesmo processo? Me responda. Porque a sentença depende da gente. Depende só da gente. Eu faço a escolha. Eu sou o arquiteto da minha vida, no plano físico e no plano espiritual. E o título, Exagerado, também traz vários pontos aqui dentro desse primeiro capítulo. Porque ele vai nos extremos. Então, ele chora de raiva, ele chora de saudade, ele começa a falar palavrão, ele se revolta, depois ele se acalma, então ele vai sempre nos limites, nos extremos, naturalmente, sendo ele mesmo. Que a sua vida no plano físico foi assim. Exagerado. A natureza não dá saltos, ele mesmo diz, a mudança não acontece de uma hora para outra. Ele vai repetir o mesmo modus operandi, a mesma personalidade, as mesmas maneiras que ele tinha no plano físico, no plano espiritual. Lembrando, ele desencarna em 1990. E a década de 80 e 90 foi uma década muito dura com relação ao HIV.
muitas mortes, muitos contaminados, muito medo, muita informação, algumas corretas, outras incorretas. Fred Mercury também desencarna um ano depois, em decorrência do HIV. Cazuza desencarna em 90, Fred Mercury em 91. E é interessante que foram dois artistas, entre aspas, exagerados, aos seus modos, guardadas as devidas proporções, mas que foram artistas ímpares, cada um com o seu estilo. E ele vai, sozinho, ele começa um processo íntimo. Não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para gritar, não tinha ninguém para discutir, ele mesmo dizia. E ele via alguns vultos, mas não conseguia identificar, ouvia algumas vozes, mas não conseguia identificar. E é interessante o seguinte, tem duas informações aqui que servem para nós que estamos estudando o que é o umbral, o estudo do livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, de Caibar Schutter. Temos aqui no vídeo a playlist com vários vídeos. Como se dá esse processo de despertar em certas regiões. Ele não sabe onde ele está. Mas ele começa a ter um entendimento. Ele diz aqui: eram aparições breves em meio à densa neblina. Aparições breves em densa neblina. O que é isso? Ele está no umbral nebuloso. Cazuza tem ali os momentos de lucidez, depois ele fica inconsciente no velório. E lá ele fica durante um tempo. Depois ele fica inconsciente, ele vai despertar no umbral nebuloso. E lá ele começa a ver alguns vultos, mas ele não consegue identificar. Para a gente ter uma certa referência, é como a criança, o bebezinho, recém-nascido. Ele não tem a visão completa. Ele não vê tudo plenamente. Porque a visão passou 9 meses dentro da barriga da mãe. Quando ele é tirado, a luz do mundo, a luz que a gente tem contato aqui no nosso dia a dia, ele não está adaptado a essa luz. Ofusca a sua visão, a visão do recém-nascido. Então ele vê vultos. Ele não tem a mesma visão que nós temos. Vai passar um tempo até se adaptar. E é o que acontece com ele. Ele precisa de um tempo para adaptar a sua visão espiritual ao local onde ele está. Mas isso não acontece com todos. Cada um reage de um jeito. Não é padrão. No caso dele, ele não conseguia enxergar. Então ele via vultos. E ele diz densa neblina. Isso diz pra gente que ele está num umbral nebuloso. E lá ele fica durante um tempo. E como é que ele faz? Porque tem um momento em que ele está com muita raiva. Então ele vê vultos, aí quando ele fica com raiva, ele diz que um vento arrasta ele para um lugar isolado. O que é isso? Não é vento. De vez em quando o vento forte parecia vir de algum lugar ignorado. E eu me sentia arrastado para algum lugar. É a mente. Então, eu desencarnei. E eu não tenho nenhum conhecimento espiritual. Então eu estou confuso, desorientado. O que está acontecendo? Onde eu estou? Quem sou eu? Etc. E de repente eu tenho uma lembrança de alguma coisa. Por exemplo, a minha casa. Quando eu tenho essa lembrança, imediatamente, a depender da força dessa lembrança também, não é qualquer lembrancinha sutil, é uma lembrança forte. Dessas lembranças que marcam. Quando eu tenho essa lembrança, imediatamente eu sou transportado ao local. Parece que um vento arrasta. Não tem vento nem nada. É a força da mente que
transporta imediatamente o espírito para o local no qual ele deseja, ou ele lembra, ou ele tem alguma afinidade. Isso aconteceu algumas vezes com ele. Ele era arrastado por vento? Não. Pela mente dele, pelas atitudes dele, pelo comportamento dele, pelo desejo dele. E é assim que acontece. O espírito ele pode caminhar pelas regiões umbralinas, sem dúvida nenhuma, mas o poder da mente incontrolável, porque esses espíritos eles são desequilibrados, desarmoniosos, perturbados, então a mente não tem controle. Não tem controle. E a partir daí eles são jogados de um canto para o outro. Mas não é sempre. Não é sempre e não é uma coisa em que ele tem total lucidez que está acontecendo, um controle. Não, de maneira nenhuma. É incontrolável, é inconsciente isso que ocorre com ele. E ele diz aqui, solidão, minhas emoções tortuosas, ele tinha medo da solidão, medo de ficar sozinho, porque sempre esteve com muitas pessoas. Sempre foi o cara que foi o centro das atenções. Sempre foi aquele que provavelmente estimulava a turma. E aí ele possivelmente estimulava para coisas boas e também para coisas negativas, porque ele diz aqui, uso de cocaína, de maconha, de álcool, excessos com relação às emoções, às relações que ele tinha com homens e mulheres. Isso chama vício. Vício. E a gente não pode mascarar o vício com um sorrisinho, com um estilo de vida, com uma maneira de ser. Não, porque eu sou irreverente, eu sou assim, desse jeito, descolado, e aí eu sou viciado. Não, nada disso. É um viciado, ponto. Que se ancora, que se protege, que usa a sua personalidade como um desculpismo para ser como é. E é um grande equívoco. Porque é uma mentira, é uma vida mentirosa. Usa a rebeldia, a revolta para se drogar, para se viciar, também é outra desculpa. Porque não existe justificativa para o vício. Nenhuma justificativa. Mas o homem, em geral, busca as desculpas, as justificativas absolutamente falsas e tolas para tentar, de alguma maneira, se afirmar com relação àquele equívoco. E ele diz, agora, depois da morte, até o vendaval que eu percebia me conduzia para ali. E tudo ele meio que transformava em música, porque natural. A música, a poesia, a arte, faz parte da personalidade dele. Não personalidade do corpo físico, mas personalidade espiritual. Então ele identificava muito e fazia correlações das coisas que aconteciam com ele na região umbralina com música. Então ele ouvia um vento. Mas tem vento em região umbralina? Claro, sem dúvida nenhuma. Então o vento passava e fazia um barulho. E aí ele captava aquilo e transformava aquilo em uma relação musical com aquele entendimento. Mas sentia muito medo, sentia muita raiva, muita revolta, chorava o tempo inteiro. Ele queria brigar com alguém, não tinha ninguém, ele queria falar com alguém, não tinha ninguém, ele queria abraçar alguém, não tinha ninguém, porque ele precisou daquele momento de isolamento. Lhe foi proporcionado aquele momento de solidão para que ele pudesse drenar dele uma parte tóxica que estava impregnada em seu espírito. A região umbralina serve para isso. Não é só habitat de espíritos maldosos e perversos. Não. Também serve para que aqueles que não são tão maldosos
aqueles que são neutros, aqueles que são ateus, aqueles que são distantes da espiritualidade, que eles possam drenar esses sentimentos negativos, expurgar, limpar uma parte da sujeira espiritual que eles carregam junto deles. E essa solidão foi importante, porque ele punha para fora, ele colocava para fora a desilusão, o desespero, a raiva, a revolta, ele ia colocando. Isso naturalmente vai desafogando o espírito. Até chega um momento em que ele cansa disso. Ele já não faz mais isso. Porque ele percebe que ao fazer isso, ele se auto-prejudica. Então ele vai diminuindo, se controlando, o autocontrole. Daí a importância do autocontrole aqui, com relação aos instintos e desejos. Porque eles seguem aonde nós estivermos. E se eu me controlo aqui, eu me controlo no plano espiritual. E aí tudo, naturalmente, fica mais fácil. E ele queria o quê? O contato. Ele queria estar perto de alguém. E depois de um tempo, que ele não sabe quanto tempo ficou lá, ele começa a lembrar de quem? Das pessoas que ele mais gostava. Em particular, a mãe. A relação de Cazuza com a mãe é muito forte, sempre foi. E depois ele se lembra da avó materna. Duas imagens que traziam para ele um certo conforto, uma certa estabilidade emocional. E a partir daí, ele não sabe explicar, do seu peito surgem duas luzes. E essas luzes começam a guiar ele. Essas luzes vão guiando ele através de um caminho. E ele, por instinto, sem saber muito bem o porquê, vai seguindo as duas luzes e vai caminhando. Até que ele chega e começa a observar vultos, começa a ter uma visão mais ampliada, a identificar que ele está entrando na crosta, ele está saindo do umbral nebuloso, caminhando por entre as faixas, sendo guiado naturalmente por essas luzes, até chegar na crosta, no Rio de Janeiro, que é a cidade natural dele. E ele diz aqui: mais lembranças afloraram dentro de mim, mas eu andava em meio à multidão. Então ele começa já a identificar aqueles que são espíritos, que estão caminhando. Logicamente que ele não consegue saber quem é espírito, quem é do plano físico. Mas ele já começa a entender que todo mundo é espírito. E na verdade todos nós somos espíritos. Não está errado. E aí ele vê que ele está no Rio de Janeiro, ele vem para a crosta. Essas duas luzes que surgiram do peito dele já são luzes que dão indício do seu resgate. Que o tempo de permanência em região umbralina se encerrou. Que já era hora de retirar ele de lá e aí passar para uma próxima etapa da sua caminhada espiritual. O segundo capítulo se chama O Cristo Redentor. E é esse capítulo que nós vamos estudar no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus!